Vamos lá, vamos orar. Nosso Deus e Pai Celeste, é motivo sim de nos alegrar, porque recebemos Sua palavra, porque o Senhor nos convidou no Seu palácio para nos assentarmos na mesa, no banquete, onde a sabedoria está presente. Obrigado, Senhor, pois no Seu palácio há tantas coisas que podemos descobrir, e principalmente quando o Senhor nos chama para intimidade, para ouvir do Rei, da sabedoria inigualável do Deus que se manifesta com aqueles que o procuram, com aqueles que o buscam. Pois eu me coloco, Senhor, como seu mordomo, como seu súdito, para servi-lo e assim ser seu porta-voz, a fim de levar muitos ao conhecimento de quem Tu és. Obrigado, Senhor, por me levantar nessa geração, como assim o Senhor determinou. E eu louvo o Rei, exalto o Rei, e realmente não há ninguém como Tu. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos hoje estudar 1 Reis, capítulo 4, versículo 1. 1 Reis, capítulo 4, versículo 1. Bom, vamos falar sobre os assessores de Salomão. Salomão preparou um palácio para Deus e morou em um palácio, né? E a Bíblia diz, nós vamos ler efetivamente bastante nomes, personagens que serviam a Salomão na diversidade das suas posições, né? Porque nem todos faziam a mesma coisa. Para servir o rei, Deus determina cada um segundo a sua função. Mas vamos lá, é linda essa mensagem e vamos aprender muito nessa noite, e principalmente os que são dentro da casa, que fazem parte do palácio, que se inserem dentro do palácio do rei. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Elioret e Aias, filhos de Cisa, secretários. Josafá, filho de Ailud, arquivista real. Benaia, filho de Joiada, comandante do exército. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizá, responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abdá, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Esses são seus nomes. Benur, nos montes de Efraim, olha aí, tem um nome que inclusive fizeram um filme muito conhecido, principalmente, ou melhor, o antigo. Benur, Ben-Deker, Emacas, Salbim, Bet-Semes e Alom Bet-Aná. Ben-Esed, em Arubot, Socó e em toda a terra de Efer. Ben-Aminadab, em Nafote-Dor. Tafate, filho de Salomão, era sua mulher. Versículo 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia do mar. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Olha só, o Senhor concebeu
a Israel um tempo especial. Quando há um rei sábio, quando a sabedoria reina no lugar, sabedoria vindo de Deus, Deus proporciona uma paz e uma felicidade para todos aqueles que trabalham no palácio. Não seria uma ilustração digna daquilo que hoje Jesus proporciona quando nós vivemos do seu reino? Não existiria uma felicidade proporcionada por uma paz que excede todo o entendimento? Pois já nós vamos falar sobre isso. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinhas comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gados engordados no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Sublinha isso. E tinha o quê? Paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisão ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não lhe faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palhas para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Pequeno parênteses, hoje, se vocês têm oportunidade de ir em Israel, podemos visitar o lugar onde Salomão tinha, né, colocava os seus cavalos, o seu exército, muito interessante, né, perto do Vale de Megido. Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Ezraíta, Etá, mais sábios do que Emã, Calcol e Dardá, filho de Maó. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Olha que interessante também aqui, ó. Ele compôs 3.000 provérbios, não é pouco não, gente. 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. 1.005 cânticos. Descreveu as plantas, ou seja, era um biólogo, desde o cedro do Líbano até o ísopo que brota nos muros. Era um homem observador, que amava a natureza, Salomão. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão.
eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Bom, vamos falar sobre esse trecho. Mas, em primeiro lugar, amada igreja, a Bíblia relata e descreve nesse capítulo a sabedoria de um homem que recebeu por parte de Deus um dom extraordinário. Mais precioso que o ouro, mais precioso que a prata, estamos falando da sabedoria. Acompanhado da sabedoria de um discernimento fora do ordinário, extraordinário. Inclusive, em Cantares, não foi possível colocar todos os provérbios. Nem todos os provérbios em Cantares foram colocados, ou todos os cânticos de Salomão foram colocados. Aqueles que, inclusive, agradaram muito o Senhor. E olha o quanto Salomão escreveu, gente. Quanto Salomão foi usado pelo Senhor. Mas vou lhe falar uma coisa. Nem tudo foi registrado. Agora, é muito interessante porque isso mostra por parte de Deus que se fosse para descrever os contos a respeito dos feitos que Jesus Cristo realizou, a sabedoria que Jesus Cristo apresentou na terra quando ele esteve 2000 anos atrás, nos 3 anos que esteve com seus discípulos na terra, pois não caberiam seus feitos em nenhum livro da terra. Assim diz a palavra do Senhor. Mesmo que houve relatos de Marcos, de João, Lucas e Mateus, eles não conseguiram registrar a quantidade de milagres que eles viram. Alguns dos milagres foram pontuados, como, por exemplo, o milagre da mulher do fluxo de sangue. E Deus desejou que esse milagre fosse registrado. Olha só. E desejou também que a fé dessa mulher fosse anunciada até o dia de hoje. Como, por exemplo, o cego de Jericó também foi registrado. A atitude de Zaqueu foi registrada. O que é interessante entender é que Deus, Ele separou alguns milagres. Isso não quer dizer que foram os mais importantes. Milagre, milagre. Mas Deus separou alguns dos milagres, alguns dos feitos, para colocar para mim e para você água na boca. Olha o que nosso Deus é capaz de fazer para aqueles que creem. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, amada igreja, a Bíblia se torna viva e conseguimos adquirir mais conteúdo. A pergunta é: aonde encontramos esses conteúdos que adquirimos a mais? Devemos concordar que nós devemos ter muito cuidado com as heresias, porque há muitos heréticos. Devemos ter cuidado com as heresias, porque nós não podemos acrescentar no livro sagrado nenhum tio ou nenhuma vírgula. Assim está escrito, não é? Mas nós podemos ensinar a respeito desses conteúdos
desses feitos e dessas maravilhas que aconteceram, mas que não foram registrados. E aonde podemos encontrá-los? Esses feitos. Querem saber? Na revelação. Na revelação. Só o Espírito Santo traz a revelação. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembre dos homens que estavam dispostos a apedrejar Maria Madalena? Se lembra deles? Havia velhos, meia-idade e jovens. E entre esses, ouviram a respeito de mim, diz o Senhor. E por que não atiraram a primeira pedra? Por que não o fizeram? Será que voltaram para suas casas murmurando e reclamando, dizendo: certo galileu apareceu entre nós e defendeu aquela prostituta? Que absurdo! Mas eu não tirei a primeira pedra. Será que foi assim? Por que não atiraram a primeira pedra? Porque assim como nos dias em que ressuscitei dentre os mortos, diz o Senhor, alguns mortos escolhidos também ressuscitaram em Jerusalém. E muitos se converteram ao ver os mortos ressuscitar. E da mesma forma que não foi mencionado nas Escrituras, aqueles que estavam com a pedra na mão se converteram, mas não foi mencionado. Chocaria vocês se lhe dissesse que alguns homens, dos jovens e dos velhos, que estavam com pedra na mão para apedrejar Maria Madalena, se converteram? Pois assim continua dizendo o Senhor. Em verdade, eu vos digo, muitos do que ali estavam se converteram. Não todos, mas muitos. Porque foram tocados pela palavra, constrangidos pelo Espírito, pelo poder que saia da minha própria boca, diz o Senhor. Se Paulo tivesse a sabedoria de Salomão e conhecesse todos os mistérios da Bíblia, ele não suportaria. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era humano. O homem, ele não está preparado para conhecer os mistérios profundos. O homem, ele tenta descobrir revelações para trazê-los nos púlpitos e ministrá-los na vida de outros, para que assim outros possam dizer: que sabedoria foi essa pregação. Mas o Senhor limita o homem até no conhecimento. O Senhor coloca limites ao conhecimento humano, à sabedoria humana, à inteligência humana. E o Senhor revela da sua palavra as maravilhas somente para aqueles que têm tamanha intimidade com Ele. Não tens lido? Pai, obrigado de esconderes os mistérios do reino dos céus, dos sábios deste mundo,
para revelá-los apenas aos meus pequenininhos? Os pequenininhos não seriam aqueles que são chamados de filho, que pode sentar no colo do pai e conversar com o pai? E eu não digo que todos os filhos possuem a revelação. Nós vamos já falar sobre isso. Há pessoas que são chamadas, escolhidos para tais tarefas. E o papel da igreja é reconhecer quem é um profeta de verdade, quem é um pastor, quem é um apóstolo verdadeiro, quem é um evangelista verdadeiro, quem são os assessores do rei. O papel da igreja, que a igreja, tendo a Bíblia, é saber os reconhecer. Você pode ser filha ou filho, mas se você não desenvolver intimidade com o próprio Senhor, Ele não revelará os seus mistérios. E assim mesmo, Ele escolhe a quem quer revelar os seus mistérios. Cabe ao Senhor escolher quem vai ser usado para si, essa pessoa ser um profeta. Por isso que para alguns o Senhor outorgou dons espirituais. Alguns têm 5, outros têm 2, outros têm 1, apenas 1. E o que deve fazer aquele que recebe só um dom? Por acaso, assim diz o Senhor, é motivo de murmuração aquele que tem apenas um dom? A palavra e a graça já não basta para muitos? Pois nem todos são preparados para administrar as riquezas que recebem. Nem todos são preparados para administrar a graça que é derramada. Por isso que Deus limite o homem. Aquele que tem dom da profecia, recebe a profecia. Aquele que tem dom de escutar Deus audivelmente, escuta e agradece. Aquele que tem dom de enxergar o reino espiritual, então enxergue. Contenta-se com aquilo. Mas Deus limite o homem. Deus traz o equilíbrio porque Ele conhece o profundo do coração de Paulo. Porque se der muito ao homem, principalmente quando ele tem uma inclinação ao orgulho, dar além daquilo que ele pode administrar, é matá-lo. É matá-lo. Por isso que o Senhor dá a porção que Ele mesmo quis. E digo, mas às vezes o Senhor dá-se, permite dar além do que a pessoa pode suportar. E se dá além, é porque Ele tem um propósito com essa pessoa, até mesmo para que se perca. Saul, nos seus inícios, era um rei extremamente humilde. Se você observa os relatos dos inícios do reinado de Saul, você fala, mas, meu Deus, que homem mais humilde foi esse? Que se escondia atrás das malas, né? E sequer queria ou procurou se assentar na cadeira do rei. Deus não saberia
que Saul iria se perder, dando uma porção de dom outorgado pelo próprio Senhor? Sim, mas foi um propósito. Então Deus limita o homem. E o Senhor, Ele traz um equilíbrio porque Ele conhece o mais profundo do coração de um Paulo. Por isso que Deus deu a graça a Paulo de estar com Timóteo e de ser honrado por ele mesmo, pelo próprio Timóteo, porque nem tudo Paulo recebeu. Timóteo recebeu dons para se complementar o propósito, juntando-se com Paulo. Pois essa mensagem, amada igreja, é para a liderança. É para a liderança e também, claro, para os discípulos. Então, tremendo, amados, o que nós acabamos de ler é que Salomão ele estabeleceu governadores, conselheiros. Salomão estabeleceu homens ao seu serviço, governadores de províncias, nas fronteiras, guardas, comandantes de guerra, comandantes do exército, aqueles que serviam no palácio e aqueles que sustentavam o palácio. Olha aí, cada um segundo o seu propósito, segundo a sua função. Homens traziam bois cevados, diz a palavra do Senhor, preparados para engordar, e traziam o melhor para o rei. Traziam animais preparados para serem servidos à mesa do rei. Outros separavam a quantidade de bois, jumentos, cordeiros, cabritos para os sacrifícios, e outros estavam apenas à disposição a trazer o trigo, a trazer a comida na mesa do rei Salomão. Era um prazer se assentar na mesa de Salomão, amada igreja, pois assim diz o Senhor, usando os meus lábios nessa noite. A igreja deve aprender a honrar os seus líderes, a honrar os seus vinhateiros, vinhateiros que cuidam da sua vida, que trazem paz para a sua vida, enquanto ministram sobre sua vida, enquanto lideram sua vida. Pois enquanto eu permitir, diz o Senhor, esses trabalham para que tu e tua casa vivam em paz, em meio às fronteiras com o Egito, com o Líbano e a Síria. Consegue entender isso? Eu, o Senhor, levanto a autoridade para lhes ensinar a permanecerem em paz com todos os povos, seja com o Egito, com o Líbano, com a Síria, seja com parentes, inimigos, amigos ou com todos aqueles que tentam lhe prejudicar. Para aqueles que fazem parte do palácio onde Deus está, o Senhor faz com que, se você se beneficia da sabedoria de Salomão e a receba, e se assenta na mesa do rei, tu vai ter paz e alegria. Por que muitos que estão nos vendo nesta noite não têm paz e não têm alegria? Porque não vives no palácio. Ainda não és inserido dentro do reino dos céus. Ou até mesmo pode estar no palácio. Mas há um porém. Quando Salomão fala, tu não ouve. É um grande desperdício. É um grande desperdício.
tu não ouves, pois se tu não quer ouvir, mesmo estando no palácio, o que aconteceu em tempos antigos? Os reis mandavam os seus súditos, rainha vinha de terras longínquas para ouvir a sabedoria de Salomão. Que não valoriza dentro do palácio, mesmo quando Salomão fala, então Deus suscitará de fora povos e línguas que irão valorizar a sabedoria de Salomão. Cuidado, amados membros da OC, porque se as palavras, quando Salomão se coloca a falar, não vos move a ter um prazer e suscita uma alegria e uma paz sobrenatural, é porque tu estás, mas já te acostumaste. Porque afinal, todos os dias, Salomão ceia, todos os dias, Salomão janta e já me acostumei. Mas há pessoas de terras longínquas que irão valorizar, talvez, aquilo que hoje tu não valoriza mais. Pois eu, o Senhor, assim diz o Senhor, levanto autoridade para lhes ensinar a permanecerem em paz com todos os povos. Seja com o Egito, com o Líbano ou com a Síria. Mesmo que estejam vivendo em terras babilônicas, em terras longínquas, eu levanto líderes para conduzi-los a viver em paz. Enquanto Salomão reina, enquanto eu venha permitir, ouçam a voz dos seus líderes, sendo eles guiados por mim, servindo no palácio e recebendo de mim. Ouçam-os quando assim eles estão dispostos a lhe ensinar a viver em paz. E se eles cumprem com sua parte, fazem vocês também a sua parte. Vão até o palácio de Salomão e leva teu ouro e a tua prata, diz o Senhor. O que isso significa? Deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Paguem seus tributos, paguem suas contas, sejam fiéis nos seus compromissos, mas nunca se esquecem de honrar-me a mim, o Senhor, com seus dízimos e as suas ofertas. Honrem os seus vinhateiros, vistam-os, vistam-os. Desejam que estejam perto de ti. Deem a condição necessária para que eles preguem a minha palavra. Façam com aqueles que trabalham na obra, honrando Salomão e deixando Salomão descansar de compromissos que tinha. Afinal, Salomão os recompensava, davam para eles conselhos e sabedoria para prosperar. Quanto mais eles se doavam, quanto mais os servos que serviam no palácio se doavam, mais prosperavam, porque mais recebiam. Isso não é a lei da semeadura? Olha a gratidão desses homens que trabalhavam para o rei. Eles doavam alimento na casa do rei, eles doavam o melhor na casa do rei e, em contrapartida, o rei tinha eles para a ceia, para a janta,
para a intimidade, para a comunhão. E o rei Salomão os aconselhava para que eles governassem muito bem as suas casas, suas empresas, suas fazendas, suas províncias e seus negócios. Automaticamente, ao ouvir os conselhos de Salomão, ao ouvir os conselhos do rei, eles prosperavam. Abençoavam o rei e o rei os abençoava. Na medida que eles davam ao rei a honra merecida, recebia em troca a bênção dessa honra. Na casa do Senhor, na casa de Salomão, reinava uma alegria. Alguns eram conselheiros, outros eram trabalhadores rurais, pois na igreja do Senhor deve haver divisão de tarefas. Na igreja do Senhor, amados membros da OSCE, tem que ter o conselheiro. Na igreja do Senhor deve haver aquele que discipula, aquele que ensina. Tem profetas, tem auxiliadores, tem aquele que cuida da bolsa, que leva o alimento para a viúva, para o órfão. Aqueles que vão sondar a necessidade daqueles que são pobres. Aquele que vai levar remédio para aqueles que são necessitados de remédio. Na igreja do Senhor deve haver aquele que impõe as mãos sobre os doentes e os curar. Na igreja do Senhor é necessário ter homens e mulheres preparados para a obra do Senhor. Na igreja do Senhor é necessário trabalhadores, porque a seara é grande, mas falta trabalhadores. Salomão, ele tinha grupos específicos, cada um na sua função, e todos honravam Salomão. E durante todo o reinado de Salomão, eles viveram em paz, amada igreja. Basta honrar o Rei dos Reis com tudo que tu tens, com seu coração entregue a Ele, com sua alma devota a Ele, com seu espírito rendido a Ele, trazendo teu ouro, trazendo tua prata, teus dízimos, tuas ofertas. Basta honrar o Rei dos Reis, sendo fiel ao Senhor, apresentando tua adoração a Ele, e Ele te honrará. E sabedoria irás adquirir. Só basta se assentar e cear com o Rei. Tão simples assim. Pois todo homem que começa a ter intimidade e fala com Deus face a face, começa a adquirir a sabedoria. Começa a se parecer com o Rei. Todo homem que fala com Deus face a face, mesmo em tempo de crise, mesmo aonde a terra grita por socorro por causa da seca, nunca faltará o que comer na mesa do homem. Mesmo que o Senhor dê apenas o justo, só para provar para esse homem: eu sou fiel, não te deixarei mendigar o pão. Afinal, para alguns,
ainda não é tempo de ter muito, mas ter o necessário. Mas o necessário já é suficiente para agradecer. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: eu sou o que sou. Eu sou rei. Eu sou o rei que deseja que vocês trabalhem no meu reinado. Cuidarei das vossas fronteiras, diz o Senhor. Vos abençoarei para que tenha paz com o Egito, com o Líbano e com a Síria. Não deixarei com que a seca destrua as vossas plantações, mas é necessário que vocês servem dentro do meu templo. É necessário que vocês servem no meu palácio. E para aqueles que não servem com o trabalho braçal, lembre-se, tenham o dom de ofertar e de produzir na sua terra alimento para o rei. Ou seja, contribua com a obra. Há obreiros que são chamados para contribuir financeiramente. O dom desses obreiros é a contribuição. A contribuição é um dom, diz o Senhor. Há quem tem prazer de ofertar. Há quem tem prazer de dizer: eu sirvo na casa do Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas. E esses obedecem meus conselhos como rei e prosperam e vivem em paz. Que lindo, Senhor! Por isso que essa mensagem, ela ilustra a importância de honrar os seus vinhateiros, seus pastores, a sua igreja. Há revelações profundas que o Senhor só vai entregar para aqueles que têm intimidade. Certamente nós não poderíamos suportar se assim nos fosse dada todas as revelações escondidas por parte do Senhor, que ainda vão ser reveladas quando estivermos com o corpo glorificado, porque quando estaremos em corpo glorificado, poderemos estar para todos sempre com o Senhor. Ali iremos aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Virá conhecimento, mais sabedoria, sabedoria, sabedoria. E seremos um mini-Deus. Seremos filhos de Deus. Iremos crescer. Como assim diz a palavra do Senhor. Só os deuses não sabeis? Aqueles que irão julgar junto à Assembleia dos Elohims, deuses minúsculos, Deus Supremo, mas Filho de Deus. Olha que privilégio! Nós valemos muito mais do que os anjos, amada igreja, quando nós assumimos a nossa posição de Filho de Deus. E para assumir a posição de um filho de Deus, devemos fazer com que as nossas atitudes confirmem que somos verdadeiramente filhos de Deus, perante as testemunhas, os anjos e até mesmo os demônios, que nos observam 24 horas do dia. Então, hoje, se nós receberemos tamanha sabedoria, nós não iremos suportar. Por que, pastor Cris? Porque somos humanos. E para Paulo, o Senhor diz nessa noite: Paulo, Paulo,
A minha graça te basta. Não estás tu satisfeito com aquilo que tens recebido? Busquem cada vez mais e o Senhor se aproximará de ti. E se achar necessário, Ele se revelará na tua vida e Ele revelará alguns mistérios escondidos. Se vocês estiverem preparados para receber. E se não estiverem, se contenta com a graça. Assim diz o Senhor. Pai amado, como o Senhor é sábio, como não reconhecer sua sabedoria? Eu não sou nada, Senhor, pois me coloco como seu servo e peço que tanto para mim como para os que me ouvem, nós possamos receber aquilo que possamos suportar, para que nem a sabedoria, nem o conhecimento, nem o discernimento venha a ser motivo da nossa queda pelo orgulho, Senhor. Mas reconhecemos um Deus benevolente, um Deus misericordioso, que achou e encontrou misericórdia no seu céu, em todos aqueles que estão plantados como figueira nessa vida. Não tenho palavra para lhe agradecer. O que podemos retribuir para ti é o nosso serviço, é nosso empenho, é usar do nosso dom para se servir o palácio do Senhor. Que todos aqueles que ouvirem essa palavra, se tão somente estão dispostos a cumprir com sua função, então, em concordância a essa oração, diga amém. Amém. Glória a Deus. E você, que vivem em cidades, em países longínquos, ou seja, você ainda não é da OSCE, mas você ouviu da sabedoria que o Senhor está a derramar nesse ministério e querem se juntar a uma igreja sábia que te ensinará os caminhos da salvação, da porta estreita, de ter um compromisso para entrar nessa porta cujo muitos pregam como sendo uma porta ampla e fácil de entrar. Não se deixe enganar por esses. Viva, pois tu, um evangelho puro, um evangelho genuíno, como nos tempos dos apóstolos. Faça teu cadastro. Eu te aguardo. Olha só, aproxima seu celular nesse QR Code aqui apresentado. Faça-o já. Vocês irão acessar diretamente o cadastro, onde verá as perguntas. Responda todas elas e assim manda esse cadastro, nós iremos ler e em 2 ou 3 dias entraremos em contato contigo. Cuidado, não erra no telefone, não erra no e-mail que irás digitar, porque infelizmente há pessoas que fazem rápido e não prestam atenção. E aí nós não podemos entrar em contato com eles. Então prestem muita atenção em colocar devidamente
os seus contatos, tá bom? Se tu prefere, esse QR Code, não sei como funciona, enfim, né? Mas é possível que você não saiba. Você pode entrar no meu site, crisduran.com.br. crisduran.com.br. Quando verás uma janela que fala Online World Church, já conheço bem, né? O meu texto, né? De tanto falar. Aperta a janela online e ali embaixo há um cadastro, tá bom? Gente, terminamos para hoje. Obrigado por esse sábado lindo, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Terça-feira que vem, se assenta comigo nessa janta, nessa ceia, pois o Rei irá falar muito mais da sua sabedoria. Eu te aguardo às 21 horas no canal da UCI e compartilhe essas palavras, não as guarde para ti. Até mais.